Meu irmão, minha irmã, gente boa que está me assistindo agora, prestem atenção nesse testemunho aqui. Eu amo testemunhos, histórias da vida, amo. Minha vida é um grande testemunho. Eu estava praticamente morto 2 semanas, praticamente morto. Os médicos me reanimaram várias vezes, vocês sabem do meu testemunho. E eu sei o poder de um testemunho, como ele pode arrastar uma multidão, como ele pode fazer as pessoas recuperarem a fé em Cristo. E esse testemunho aqui é tremendo. Se liga nisso daqui e compartilha para todo mundo. Alguém precisa ser fortalecido por essa história de vida através de você compartilhando. Eu vou colocar para você aqui um jovem, um adolescente, jovem. Estava fazendo escalada. E quando ele alcançou o topo, ele sofreu um acidente. Nesse acidente, os médicos começaram a socorrê-lo imediatamente. A situação ficou muito grave. Até que depois de algum tempo ali, os médicos tentando reanimá-lo, fazendo massagem cardíaca, chegaram para os pais e falaram: olha, ele morreu. O menino se foi. A mãe, quando recebeu aquela notícia, fala que as pernas ficaram bambas, mas ela decidiu orar. Ela decidiu orar. 2 horas depois da notícia da morte, a mãe ficou de joelhos orando. 2 horas depois, algo aconteceu. Olha isso aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar na tela para vocês. Isso é muito bonito. Eu vou usar 2 portais para poder mostrar aqui a fonte, tá bom? Vejam isso. O primeiro portal é o CBN. CBN News, um portal de notícias cristão lá dos Estados Unidos. Essa é a foto do menino, o pai e a mãe. Vejam, pais jovens, o garoto é um adolescente. Comecei a orar. Mãe voltou-se para Deus enquanto se despedia do filho falecido. Então, ele começou a se mover. Eu amo isso. Se volte para Deus. Está difícil? Te deram uma notícia que é o fim, que acabou? Nosso Deus é especialista em pegar finais trágicos e torná-los recomeços gloriosos. Nosso Deus é especialista nisso. Fez assim comigo várias vezes. Fará com você também. A família de um adolescente do Texas agradece por ele estar vivo após sofrer uma parada cardíaca, antes de ser milagrosamente trazido de volta à vida 2 horas depois. Há um outro portal, que é o Fox 26, lá de Houston, no Texas, que isso aconteceu no Texas, que diz assim: família da área de Houston perde 2 meninos, mas um é revivido da morte. Aqui tem um aditivo na história que ainda torna um tom ainda mais dramático e glorioso, no sentido da bondade de Deus em devolver aquele filho para a família. Essa família já tinha perdido um filho e este era o segundo filho. Uma família jovem. Eles já tinham perdido um filho. E agora, um menino que estava fazendo uma escalada sofre um acidente e os médicos dizem: vocês perderam o segundo filho. Então ela se volta para Deus. Nos momentos difíceis, se volte para quem tem a solução. Não está em você mesmo a solução, não está no médico a solução, você tentou os recursos naturais, agora você precisa dos recursos sobrenaturais. Olha isso aqui, ó. Ele escalou até o topo da parede, tocou a campainha, como nos disseram. Então seu corpo ficou mole e parecia que ele estava brincando ou desmaiado. Então, eles não tinham certeza e quando perceberam que ele não respondeu, eles o baixaram lentamente. Aqui, ó. Eles olharam para nós e disseram: sinto muito, mas ele se foi, diz uma emocionada Jennifer, que é a mãe do garoto. Olha aqui, ó. São profissionais. Deixa eu colocar um trechinho do vídeo para vocês. Olha só. I'm so sorry that he's gone. Doctors left his devastated parents to say their goodbyes. 5 minutes O médico disse que ele se foi. later,
Vou tirar o som aqui, só para você ver algumas imagens do garoto e do testemunho deles. Esse testemunho é lindo, irmãos. A mãe chorando, emocionada. Olha que tremendo, olha que tremendo. Tem aqui embaixo, ela fala dos profissionais. Os profissionais que já falaram para ela, ó, a gente está aqui na UTI, na emergência, a gente lida com o pior do pior. Todos os dias, cada dia a gente tem uma história, uma mais pesada do que a outra. Eles disseram para ela que nunca viram algo desse jeito. Olha o que aconteceu aqui, olha que tremendo. A mãe, a reportagem conta, e ela está testemunhando, que quando o médico disse que o filho tinha partido, imediatamente ela dobrou o joelho perto da cama e começou a se despedir do filho, pediu desculpas por não ter conseguido fazer nada e começou então a orar, pedindo para que Deus pudesse trazê-lo de volta. Traz ele de volta. Ela diz que ela misturava tanto com a fé de trazê-lo de volta, quanto pedindo para Deus o recebê-lo na eternidade. Ela começou a orar, quando de repente o marido chega 2 horas depois, irmãos. O marido chega perto e diz, ele está se mexendo, ele está... E aí já era, aquilo tomou conta do hospital. E os médicos falaram imediatamente para esse garoto que você está vendo aqui, os médicos falaram para eles, olha, um milagre aconteceu aqui. E ela diz, eu orei para Deus me devolver o meu filho e devolveu. Os médicos falam que nunca viram algo desse jeito, um jovem voltar depois de 2 horas dado como morto. Nunca tinham visto aquilo. Por quê? O garoto voltou e, segundo os médicos, ele voltaria com sérios problemas cerebrais, porque ele ficou 2 horas sem oxigenação no cérebro. Ele disse, esse menino vai ter sérios problemas. E hoje, o que acontece? Por causa do acidente, ele teve uma lesão na medula, na coluna, e ele está recuperando o movimento. E o máximo que aconteceu com ele é que ele ficou sem a memória curta. Então ele não sabe nada do acidente, ele sabe do dia anterior. Do acidente ele não sabe nada. Ele só sabe do dia anterior e do momento que ele acordou na UTI de transição. E agora ele está fazendo exercício de fisioterapia para recuperar totalmente o movimento das pernas que está voltando. Irmão, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Que você seja fortalecido com isso. Jesus disse em João 11:25, depois dele ressuscitar a Lázaro, né? No momento em que ele está ressuscitando Lázaro, Jesus fala para aquela multidão. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando de 2 coisas. Que ele é a vida. E que ele é a esperança mesmo quando a mesma não existe mais. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor da vida e ele venceu a morte. A morte em 2 aspectos. A morte literal, física, biológica, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados. E nele há poder para operar milagres, como ele fez várias vezes. E aqui com Lázaro, ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Ele está falando que é a ressurreição e a vida é a vida eterna. Ainda aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Pode viver fisicamente neste plano, mas ele também está falando da vida eterna. Creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Creia nele, você que está me assistindo. Ele tem palavra de vida para você, mesmo quando dizem não haver mais esperança. Mesmo quando você já ouviu que acabou. Ele fez comigo, fez com esse rapaz, ele pode fazer com você. Que tremendo, irmão. Pega essa palavra. Há esperança para você, para a sua vida. Creia no Senhor e seja salvo. Que Ele te abençoe. Ótimo sábado. Tchau, tchau.